Boa tarde, Kleber. Boa tarde. É impossível hoje, apesar de ser véspera de Atletiba, não falar da saída do Carpegiani. Como que vocês receberam essa notícia, né? E por tudo também que ele chegou a comentar de ontem para hoje também, alguns problemas do departamento de futebol, falta de convicção, questão da montagem do elenco, e também com relação a algumas declarações que ele deu, teve aquele teu caso aquela vez no Atletiba, teve agora recentemente contra o ASO. Como que vocês absorveram essa mudança, essa troca no comando, ainda sem saber quem vai vir? Eu, particularmente, já me acostumei com isso. Isso acontece muito no futebol. As coisas não têm acontecido como a gente gostaria que acontecesse. Tem a troca de treinador. A gente entende, a gente é profissional, tem que entender, saber que a gente continua, a vida continua, a gente precisa melhorar, a gente sabe disso. Não sei quem chega. Enquanto eu tiver Pacheco, acho que é o Pacheco por enquanto. Se tiver o Pacheco, a gente vai tentar acatar e fazer com que as coisas aconteçam da forma que ele queira. E em relação às declarações, a gente não tem que falar mais sobre isso. Acho que já foi, já passou, né? Pensar daqui para frente, pensar que a gente está numa situação ruim, né? Os resultados, infelizmente, não têm acontecido e a gente precisa melhorar. Então, pensar dessa forma daqui para frente. A gente precisa mudar a postura também dentro do grupo para a gente poder vencer os próximos jogos. Ô Kleber, se tem uma coisa que ninguém pode falar de você, é que você realmente se doa, se entrega dentro do jogo, né? Do primeiro ao último minuto você corre, batalha, tal. Agora deu para perceber no último jogo, e se eu estiver errado você pode falar, acho que você estava meio irritado até, porque às vezes você estava bem colocado ali e o pessoal queria resolver sozinho. Vocês conversam entre vocês para jogar coletivamente realmente, e de repente não um tentar resolver sozinho, que daí o resultado já deu aí, né, contra o Asa, e geralmente se for dessa maneira, a tendência é sempre ter resultado ruim? São várias coisas que a gente precisa melhorar. A gente entende que a gente está tendo problema desde o campeonato, desde o começo do ano. Por mais que a gente tenha vencido, acho que 2, 3 jogos aí, a gente não tem tido boas atuações, a gente sabe disso, tem essa consciência, e a gente sabe que a gente precisa melhorar bastante. Tem jogadores que estavam fora, né, que agora pode voltar, tem jogadores, o caso do Jonas, jogou 2 jogos, ficou a pré-temporada inteira praticamente tratando, né, o Rildo está voltando, o Alan saiu, o Matheus teve um cartão na rodada passada, ficou fora. São vários problemas que a gente está tendo também que não ajuda a gente ter um time, manter um time, ter uma formação, né, para a gente poder entrosar a equipe. Só que, mesmo com todos os problemas, a gente também tem que entender que aí surge oportunidade para vários jogadores, que aí precisa aproveitar, que precisa abraçar, né? A gente precisa, por mais que não tenha jogado junto, dar algo mais, ter um pouco mais de disposição, de vontade, de atitude, né? Então, e a gente não tem conseguido essas coisas. A gente precisa, de alguma forma, melhorar isso, né? A gente tem cometido erros que, na minha opinião, também aí já é coisa do grupo, né? Na minha opinião, um gol de cabeça que a gente tomou no Foz do Iguaçu e a gente conversou, né? A gente tem uma maneira e uma forma de marcar. Então, tem que ter atenção. Quem que estava no lance? Né, como é que foi o lance? A gente precisa melhorar. E no outro jogo aconteceu a mesma coisa, quase. Então, a gente perdeu de 2-0, mas o que atrapalhou foi aquele primeiro gol, que aí o time ficou nervoso, aí cada um quis resolver de uma forma. Então, são coisas que realmente têm atrapalhado a gente. A gente, como eu disse, como grupo também precisa melhorar, tem que ter atenção, tem que saber o que tem que fazer. A gente entrar dentro de campo tem que fazer a coisa como é pedida, a coisa certa. Então, são coisas que, como grupo, a gente tem que melhorar. A gente agora também
falar dos problemas que a gente sabe que está tendo problema e precisa consertar. Estamos fora de uma competição importante a nível nacional, né? Visibilidade para o clube, visibilidade para os jogadores, valorização de todo mundo, e a gente perdeu a oportunidade de ter essa valorização. Então, precisamos melhorar, precisamos acordar para a gente não ter mais problemas do que a gente já está tendo. O Kleber, em cima disso que você falou, né, ficou fora de uma competição importante, uma das prioridades até do clube nesse ano, e agora restam apenas 2 competições, Paranaense e Campeonato Brasileiro. Paranaense que está já rolando, se torna uma obrigação, se aumenta a responsabilidade do Curitiba ter que conquistar esse título, essa eliminação da Copa do Brasil? Sem dúvida, aumenta muito. Já era grande, né? Até pelo tempo já que não conquista, né? Indo para quarto ano sem conquista de Campeonato Paranaense, um campeonato onde o Curitiba é o grande vencedor, né? Tem mais conquista do que todo mundo, então já era grande e agora se tornou maior ainda. A gente tem que conquistar esse título. Difícil, né? A gente tem tido dificuldade, mas como eu disse, a gente tem tudo aí para acertar, jogadores chegando aí, voltando, né? O Anderson chegando, o Daniel chegando, né? Tendo mais opções para o treinador. Então, eu acho que pode ter uma melhora significativa. A gente torce para que isso aconteça o mais rápido possível, né? Vamos ver como é que vai ser agora, se vai manter o Pacheco por um certo tempo, se vai trazer alguém, né? Enquanto isso, a gente, como eu disse, como grupo, a gente tem que se fechar ainda mais para a gente poder ter mais força, né? Poder mais unido agora, nesse momento difícil que a gente está passando. Especialmente para os torcedores, aí olhando o Coxa vindo desse momento conturbado, e aí pega do outro lado um Atlético alternativo, né, como o pessoal tem chamado. Aumenta assim um pouco da pressão também, especialmente da torcida do Coxa, né? Olha, pô, nosso time principal é o time B lá do Atlético, é obrigação nossa ganhar, e como que os jogadores sentem isso, né? Vendo um time lá determinado, de jovens começando, e o Coxa já com um elenco mais experiente, tentando se reabilitar na temporada. A gente teria obrigação de vencer. Para o nosso torcedor, a obrigação sempre é nossa, e a gente entende isso. A gente teria a obrigação, independente de qual fosse a formação deles, e independente de qual fosse os nossos jogadores que estariam em campo. Se tivesse no momento difícil ou no momento bom, seria igual, porque é um clássico, não tem jeito. O torcedor, ele entende como um clássico, independente de qualquer situação. Pode ter certeza lá também que talvez, se perder, talvez não tenha tanta cobrança, mas uma certa cobrança sempre vai existir, né? Porque é o clássico da cidade. O momento deles é um momento diferente do nosso. Eles vêm já com uma situação, já, né, praticamente um grupo desde o ano passado, né, uma base. A gente não, a gente teve muita saída, a gente teve muita vinda, a gente tem dificuldade de jogadores, como eu disse, lesão, cartão, chegando, né, o próprio Henrique que chegou no meio do caminho e entrou no time com 3, 4 dias pela necessidade que tinha. São várias situações que têm atrapalhado, a gente sabe disso. Mas, como eu disse, a gente, como grupo, a gente precisa se unir. É o momento da gente se unir, se fechar, se fortalecer, não pensando só no jogo contra o Atlético Paranaense, que é o próximo e que é um clássico, mas pensando no ano como um todo, né? Como eu disse, está sendo ruim não só para o clube, para a desvalorização de cada jogador também. Você ficar fora de uma Copa do Brasil, você está, né, tendo dificuldade num Campeonato Paranaense, isso não está sendo bom para ninguém. Então, a gente tem que entender isso, tem que se fechar, tem que melhorar o que precisa melhorar, porque imagina um Campeonato Brasileiro aí que são 38 rodadas, um campeonato longo com equipes muito qualificadas.
Então, se a gente não tiver enxergar isso, a gente pode correr problema no Campeonato Brasileiro. Então, a gente precisa, o mais rápido possível, melhorar, mudar, né, ter uma postura diferente, se unir, como eu disse, para a gente poder pensar no restante do ano aí, que a gente ainda tem, né, ainda tem competições importantes e competições que a gente ainda tem que almejar alguma coisa e precisa almejar, é obrigação almejar alguma coisa grande. Kleber, aqui, a gente sabe da história do Pachequinho até como jogador do clube, e ele até salvou em outras oportunidades na beira do gramado como treinador. Eu queria saber se hoje você é uma referência hoje do time, se você já conversou com ele a respeito desse jogo, e qual que é a sua opinião se ele fosse mantido nos próximos jogos como comandante do Coritiba, Kleber? Eu já, em outras situações que ele assumiu, a gente vê que ele tem condição de assumir, ele tem condição de ser o nosso treinador. Agora, cabe a ele também aceitar, a diretoria aceitar isso, entender isso. Ele é um cara que eu converso desde quando eu cheguei aqui, foi um cara que sempre tem me ajudado a entender várias coisas, assim, até entender o clube também, né? É um cara que eu tenho um carinho muito grande. A gente torce muito e vai torcer muito e tentar fazer de tudo para que as coisas andem bem, porque é um cara que está sempre com a gente em todas as dificuldades, nas coisas boas também ele tá junto. E está aí mais uma vez, com toda a dificuldade que a gente está tendo, está ele aí para assumir a situação. Então a gente vai fazer o máximo para que as coisas aconteçam bem. Agora, são várias coisas que envolvem ele ser ou não o nosso treinador, né? Aí vem diretoria, entender que é o momento dele ser, ele também, de repente, entender. A gente não sabe o que acontece, mas se for ou não for, a gente vai continuar tentando fazer o nosso melhor, né? Se ele continuar com a gente, né, é um cara que ainda agora fez um estágio fora, de repente tem muita coisa para acrescentar agora nesse momento para a gente, né? Ele ainda não teve a oportunidade de ter esse contato mais próximo, né? Até porque a gente tinha o Carpegiani junto com o Rodrigo, ele era mais por fora, talvez agora ele vai poder até nos ajudar ali com as coisas que ele aprendeu lá fora. Então, vamos ver, né? Pode ser que aconteça coisa boa, aí vamos esperar. Kleber, você já vai fazer 2 anos de Coritiba e no final do ano você renovou teu contrato por mais 2 anos, né? Sendo que nos últimos anos as campanhas do Coritiba, especialmente em Campeonato Brasileiro, foram muito ruins, Campeonato Paranaense não conquista 3 anos. Me chamou a atenção até você falando, a gente tem que corrigir isso agora, porque tem o ano inteiro pela frente. O quão é importante essa correção nesse momento e qual o nível da cobrança hoje aqui dentro, Kleber, não só de vocês, mas também da diretoria? A cobrança existe, ainda mais quando você tem jogadores que já conquistaram coisas em outros clubes, já jogaram competições grandes e passaram, às vezes, até por situação mais difíceis do que essa em outros clubes. Então, a cobrança existe bastante. Você pode ter certeza que até entre os jogadores a cobrança ela é grande. E, às vezes, é difícil até de você contornar isso, porque alguns jogadores aceitam, outros não, uns têm uma forma de entender e de levar, outros de outro jeito. Isso é meio difícil, complicado. Quando eu cheguei aqui em 2015, o Coritiba estava com muita dificuldade, principalmente de pagar, né? E eu acho que isso atrapalhou muito. Eu acho que naquele ano ali, principalmente, a gente não caiu, principalmente porque o nosso grupo se fechou. E a gente conseguiu sair daquela situação, até porque acho que tinha que ganhar 4, 5 jogos de 7, 8, se eu não me engano. Era uma situação muito delicada. E com salários atrasados e com toda a dificuldade que a gente teve. Depois daquele ano, as coisas, a gente não tem o que falar em relação a isso. A diretoria ela tem feito a parte dela, né? Se por um lado ela está sendo cobrada por algumas situações, pelo outro lado ela mudou muito, eu acho, o clube, melhorou muito em relação a isso. Então,
Muita coisa melhorou e muita coisa mudou. E eu acho que o reflexo disso foi o ano passado. Apesar de você não ter sido campeão, a gente não teve tanto problema no Campeonato Brasileiro. A gente, né, não brigou lá em cima, mas também não foi aquela dificuldade que foi em 2015. A gente teve a gente respirou mais. E eu acho que tem erros, tem coisas que precisam ser melhoradas, precisam ser ajeitadas, mas eu acho que está caminhando para uma coisa legal, uma coisa boa. Eu espero que a próxima gestão, a próxima diretoria também entenda isso e continue melhorando, porque eu acho que o clube precisa dessa melhora. Você vê aí, muitos clubes mudaram bastante, melhoraram bastante. Eu acho que o Curitiba também precisa e está melhorando. Agora, a gente como jogador, como clube, como grupo, a gente precisa às vezes entender muitas coisas. Eu acho que a gente tem um pouquinho de dificuldade nisso. Acho que tem muito jogador ainda que precisa amadurecer bastante. E a gente, principalmente o pessoal mais experiente, a gente tenta fazer isso acontecer e a gente quer que isso aconteça. Então, eu acho que a principal função nossa aqui, principalmente dos jogadores mais experientes, é fazer com que, principalmente os jogadores mais novos, ele entenda que tem que ter essa cobrança na carreira. Não dá para você ser eliminado de uma Copa do Brasil e vir no outro dia treinar e achar que está tudo certo, que está tudo bem. Não está, não está. Não adianta você estar numa situação de paranaense que está tendo dificuldade e achar que não está bem. Tem que ter um pouquinho mais, tem que chegar um pouquinho mais no clube, mais cedo. Tem que sair por último, às vezes, no treino para fazer um negocinho a mais, um complemento, melhorar nas coisas difíceis que está acontecendo. Então, a gente precisa entender isso. A gente precisa que a maioria de jogadores, pelo menos do grupo, né, a grande parte, entenda isso para a gente ter uma melhora como grupo. A gente, como eu disse, tem um campeonato paranaense ainda que a gente agora virou uma obrigação e um brasileiro que eu acho que eu, particularmente, acho que pode acontecer coisa boa, porque a gente vai ter nada para jogar fora o Campeonato Brasileiro. Então, você vai estar sempre descansado, né? Você vai ter essa coisa boa que muita gente no Brasil reclama disso. Então, eu acho que isso pode ser um fator positivo. Você sempre tem uma semana cheia para trabalhar, para implantar essa competitividade entre os jogadores, para implantar essa visão de querer coisa grande, né? Amadurecer na carreira, pensar se não renovar aqui e ir embora para um clube, né, fora da Europa, almejar coisa grande na carreira. Então, eu acho que a gente tem tempo para isso. Eu acho que isso pode ser um fator positivo. Óbvio que a gente gostaria de jogar a Sul-Americana, jogar a Copa do Brasil, né, tá em outras competições, mas, infelizmente, nossa realidade não é essa mais. Então, a gente precisa disso. É um ano que a gente precisa fazer as coisas acontecerem diferente dos outros anos no Curitiba. E eu espero que a gente consiga também, os jogadores mais experientes, né, impor isso, implantar isso dentro do nosso grupo. Vamos ver se a gente consegue. Valeu.